Beleza, estamos no ar com mais um episódio desse videocast que conta a história do movimento hip hop em São Bernardo do Campo, ou uma parte do movimento, né, uma parte da história, algumas partes, né? Eu sou o Denis Pinho, sou um homem branco, cabelo cacheado, olhos escuros, né, castanhos escuros, barba também. Tô com uma camiseta preta aqui do Raul. Eu acho que eu não tô repetindo essa camiseta não, né, Borges? Eu acho que eu usei no outro projeto, não foi nesse não. Ah, Camila, essa Essa parte da pergunta é minha difícil, memória né? Tô aqui é difícil. sentado. Hã? Essa parte da minha memória é É difícil, é difícil. difícil. Eu tô aqui sentado diante da mesa, então, onde a gente está conversando. No fundo aparece uma parte de uma parede preta e uma parte de uma cortina vermelha. Aproveito então para cumprimentar o Borges, né, Borges? Tudo certo aí? Tamo junto. Opa, beleza. Borges que tava com a gente aí no último domingo, né, Borges? Na manifestação das mulheres vivas aí, certo? Olha, esse fim de semana foi jogo duro. Teve no Foi sábado bem movimentado, cheio de gente, né não? e no domingo. Sábado foi lá no galpão do MST, É né? verdade, você participou daquele grande evento, hein? Esse aí eu perdi. E no domingo na Paulista, né? Na Paulista, muito bem. Maravilha. Movimento lá contra a violência para as mulheres. Isso realmente foi um movimento grande, muito legal. Que bom, né? Tem Que que ser bom. cada vez Sim, maior, né, cara? é. Bom, o Diego, meu parceiro, tá chegando aqui, né? Já já ele chega aí. Então hoje eu tô com ele, com o Will, né? O camarada que vai se apresentar, vai dar o salve aí pra turma e a gente segue a conversa. Só pra gente já ir se encontrando aqui, Will. Vamos ver se eu não esqueço nenhum nome. Até hoje participou aqui do projeto. Então, a Neuza, o Black, o Soul, o Sarará, a Mel, o Dylan, o, o Nego Loki e o. Tô com ele aqui na cabeça. Dylan? Meu parceiro do Baeta, pô, da batalha, o Éder, Sim, né? Então você vê que são pessoas de diferentes épocas do movimento na cidade aí, né? Diferentes contextos e tal. E aí você vai também falar para mim, para a gente, né, onde você se encaixa, onde começou, qual que é o seu envolvimento com o movimento, né? E a gente sempre avisa para o pessoal que é legal ficar de olho nos outros episódios, nos outros bate-papo, que vai um convidado complementando o outro, tá bem interessante, né? Vendo cada um falar sobre a sua perspectiva, falando também de uma história que é incomum, né? Bem específica aqui na nossa cidade, aqui na região. E é interessante ouvir de todo mundo também. Lembrando que esse é um projeto contemplado pela Lei Aldir Blanc, né, pelo governo federal, Ministério da Cultura, em parceria com a Secretaria de Cultura aqui da cidade também. Então temos outros episódios, outros convidados, né? E hoje a gente tá com o Will, que dá um salve aí pra gente, Will. salve, salve galera. Eu sou o Willy, peço licença para chegar aqui nesse ambiente, nessa psicosfera. É, Agradeço demais aos orixás pela oportunidade. Eu sou o Willy, sou um homem preto, estou usando uma touca pretinha da narina, estou com uma jaqueta jeans. No meu pescoço tem um colar com quebra-cabeça. Eu sou uma pessoa neurodivergente, né? Que tá ali enquadrado no TDAH e no TEA. Estou usando óculos e sou morador da região do Montanhão. Maravilha. A gente nem conversou muito antes de começar aqui. Eu sempre falo para os convidados aqui é um bate-papo, é para ser uma conversa mais solta. Claro que a gente tem um tema, né? Mas não é uma entrevista formal com pergunta e resposta e nada fechado, nada fechadinho. Então, para Sim, ser um bate-papo mesmo, maravilha. a gente quer te conhecer e quer. Cada um que veio aqui já falou sobre o movimento também, claro, como que atravessou sua própria vida, mas de diferentes perspectivas, né? Que é o movimento é algo mais complexo, né? A gente Uhum, fortalece a ideia de que não são linguagens artísticas, né? Não é só isso, né? Não é o que sim, aparece. Ah, é aquele pessoal que grafita, que dança, não sei o quê. Tem uma parada a mais aí, né? Esse sentido que dá o sentido mais de comunidade para o movimento fortalece isso. E eu gostaria de saber, primeiro, então, você, aparentemente um cara jovem, né? Em sim. que momento que o hip hop apareceu para você
na vida. E se você é da cidade, se nasceu aqui, a sua juventude, se você conheceu o jovem, tá? Vai desenrolando aí que a gente vai conversando, tá? Certo. Eu sou filho de uma poeta baiana chamada Delzanita e de um músico mineiro chamado Wilson Mendes. É, Os meus pais são as pessoas que me influenciaram aí para as artes. É, Eu vou me aproximando do ritmo e poesia por volta dos meus 6 anos de idade, né? Eu costumava passar as minhas férias da escola na casa de um primo chamado William, e esse meu primo frequentou Chopapo, Clubhouse, que era esses bailes, essas casas de show que acontecia alguns bailes que tocava house, drum and bass, hip hop, jungle, reggae. Esse meu primo, ele frequentou esses lugares e ele tinha muito vinil, comprava muito vinil, né? Inclusive, eu sou um colecionador de vinil também, assim. Uhum. Esse meu primo comprava muito disco e eu passava as férias na casa dele. é, e ele foi me mostrando os sons, assim. Então, eu ia pra casa desse meu primo, lá já tinha um videocassete, já tinha uma televisão colorida, coisas que na minha casa eu não tinha, assim, Sei. né? Uhum. Eu sou morador lá do Montanhão, na época a gente morava ainda num barraco, né? O bairro ainda Nasceu lá. nasci lá, o bairro ainda com as suas ruas de terra, né? Então eu chego, a minha mãe vai chegar em 88 no Montanhão, né? Que é o ano que eu nasço. Então eu nasci no Pereira Barreto, na porta do hospital, na calçada do Pereira Barreto, e depois eu vou pro Montanhão, né? E aí, com os meus 6 anos de idade, eu passo as minhas férias na casa desse meu primo, e lá eu vou conhecendo, né? Então ele vai me apresentando Dinamite 15 anos, que é um clássico, o disco do Nas, Fugees, Planet Hemp, e aí eu vou me Até apaixonar. para localizar o pessoal, inclusive muita gente que nem é de São Bernardo não conhece. Montanhão é uma região, né? Você especificamente de onde ali? Montanhão é uma região que vai englobar, vamos dizer assim, Vila São Pedro, Vila Esperança e Parque Seleta, que é o bairro Montanhão ali, os cafezais. Eu tô geograficamente localizado lá nos cafezais, né? Na Rua da Certo. Passagem do Sossego. Inclusive, um salve aí pra rapaziada da rua, do bairro. Então, eu tô geograficamente localizado no Montanhão. Uhum. Eu passava minhas férias no Alvarenga, sentido Orquídeas, na casa desse meu Do primo. primo. Aham. E lá eu fui conhecendo Planet Hemp, os primeiros CDs do Espaço Rap, né? Meu primo, nessa época, na Alvarenga também tinha uma cena de grafite muito forte. Então, era um bairro todo destruído pelos bombardeiros, assim, né? Tinha muita tag, tinha uma cena muito forte de grafite e de pichação, e eu já ficava antenado a isso, né? Isso já mexia comigo. Por volta dos meus 10 anos, eu começo a participar de um projeto na Escola Brasília, que é uma escola lá do Vila São José, que se chamava Parceiros do Futuro. E nessa escola, de final de semana, acontecia algumas oficinas de grafite. Eu me aproximei e tive a sorte, tive o privilégio de conhecer o Spike, que é um grafiteiro dos anos 90, da cena de hip hop aqui de São Bernardo, que frequentou Chopapo, que grafitava já pros primeiros b-boys da cidade, Uhum. pros primeiros MCs, e eu conheci o Spike. Que ano que você tá falando? Eu tô falando por volta ali de 99. E aí eu conheço o Spike nessa oficina de grafite e ele começa a passar os primeiros traços pra mim, né? As primeiras letras ali de bomb, já me cobra uma tag, e aí eu começo Isso era um programa dentro da escola. um programa dentro da escola, semelhante à escola da família que não existe mais, mas na Uhum, época era uhum. Parceiros do Futuro. Então você tinha a oficina de grafite, na época você tinha o pessoal que fazia uns passinhos, que ia ensaiar os passinhos, tinha aula de basquete, tinha diversas atividades culturais. Isso dentro de uma escola na periferia, né? Isso dialoga, acho que você viu o corte de hoje da Neuza, dialoga com o que ela falou, Sim, né? Tá bem dentro disso que você tá falando, né? Das atividades que começaram a acontecer dentro das escolas, porque não tinha pela prefeitura o próprio espaço, né? O projeto oficial ali, né? Então acontecia dentro das escolas esse tipo de projeto aí. sim, já tinha uma preocupação assim de aproximar a cultura da educação, né? Eu até tipo, tem uma história, tem um caso assim que
as crianças, os adolescentes não gostavam da escola, mas quando ocorreu uma atividade de hip hop na escola, eles quiseram Lógico. adentrar a escola e participar das atividades, né? Uhum. Então, nessa época, existia uma preocupação de aproximar a cultura da educação e trazendo a cultura hip hop que está muito próxima da rua, né? E aí tem a coisa da linguagem, de falar, né? De se comunicar com o jovem, de pensar a estética, a moda, né? Consciência de classe, falar do território, do bairro, falar da questão racial, né? Que nos anos 90 e no começo dos anos 2000, você tinha esse debate muito presente, né? Então você tinha as posses de hip hop que se reunia para discutir o rap, né? Enquanto gênero musical, mas também discutia as políticas públicas e discutia posicionamento relacionado à negritude e ações sociais, né? É legal você falar isso já no começo da conversa, porque muita gente que vê de longe assim né, sobre o hip hop realmente visualiza a dança, né, o grafite, Uhum. o rap, não entende bem qual que é a relação disso Sim, tudo que você, essa formação cidadã que você está falando, né? sim. A gente tem a cultura hip hop, que é uma cultura em movimento, e a gente vai ter o movimento hip hop, né? Que a gente vai ter diferentes gerações dentro do hip hop que se aproximaram do movimento hip hop, né? Então, é um movimento que tem uma causa, que tem uma identidade, que, Que tem um porquê, que né? tem um porquê, que é um sujeito coletivo. Então, o Denis e eu representa todo um coletivo com causa, inclusive com o adversário, né? Uhum. Então, existe também, né? E também tem um objetivo, né? Então, você tem um movimento social e você tem a cultura hip hop, né? A cultura hip hop que vai trabalhar a tradição, que vai trabalhar futuro, que vai trabalhar a educação, né? Então, você vai ter aí a cultura em movimento, e essa cultura com ações sociais, com ações políticas. Então, a rua, a escola, o baile, as oficinas culturais, tipo, é trabalho de base, assim. Eu venho das oficinas culturais, né? Então, Legal. num território que não tinha nada, Uhum. né? Assim, do ponto de vista cultural, não que a periferia não produz cultura, a cultura também tá lá, Sim. mas não tinha investimento, Não tinha o infraestrutura, fortalecimento, o reconhecimento, principalmente, não né? tinha, assim. Então, você tá lá querendo pintar uma parede, mas não tem uma lata de É spray. resistência total, né? Exato. E aí, né, e infelizmente o que você vai ter no bairro ali é infelizmente, né, um- uma lojinha vendendo Uhum, substância varejo, uhum. né? Então, você vai ter esse tipo de contexto Fácil ali, disponível, né? disponível. Então, Inclusive oferecendo uma identidade para molecada, né? pois é, então a referência, né? O que a nossa referência é quem tá mais perto, né? É. Então a minha referência também era essa galera que tava ali, né? No começo dos anos 90 e no começo dos anos 2000, né? Um período assim de muita violência urbana também. Então Uhum. eu sou um cara de 36 anos, mas que perdi muita gente, muitos amigos nessa caminhada. E praticamente um milagre ter chegado aos 36, assim, Uhum. porque achava que não ia conseguir chegar também. Porque é isso, a gente tem um genocídio orquestrado onde o jovem negro ele é o alvo. E aí eu vi muitas pessoas que andavam comigo, amigos de infância, sendo ali exterminados, sendo vítima da violência urbana, né? Eu com 13 anos de idade, eu perco um amigo de 21 anos com um tiro na cabeça, assim. Tipo, um cara que eu andava, que era um irmão, vizinho. Então eu perco esse amigo dessa forma, Uhum. e isso com 13 anos. Então, com 13 anos, eu fui um adolescente que vi coisas assim, muito pesadas, muito Muito cedo. cedo, muito Então, cedo. e ao mesmo tempo, perdeu esse amigo dessa forma, me fez também olhar e falar, cara, preciso encontrar caminhos para estar vivo, assim. Uhum. Então aí eu vou, né, estar mais próximo da cultura, O dos hip movimentos, hop vem também como uma estratégia de sobrevivência, né? estratégia de E sobrevivência, essa é a essência do hip hop no surgimento, né, lá nos Estados Unidos, é esse cenário de violência e buscando alternativas, né? com certeza. Tem vários dentro da cultura, vários irmãos e várias irmãs que vão falar que foram salvos É. pelo hip hop, né? Uhum, uhum. E eu concordo, assim, né?
Se eu tô aqui é porque o hip hop apareceu na minha vida, né? Esse primo lá na infância que foi me mostrando os discos, o Spike, né, com as Uhum. oficinas de grafite. As Aí novas referências, né, cara? foram aparecendo as pessoas. Teve um episódio comigo que eu tinha 14 anos, eu tava numa festa e eu tava sob efeito de substâncias e, e eu tava um pouco bêbado, meio que no chão, jogado no chão mesmo, e chegou um cara, pegou um microfone, colocou uma batida, um CD ainda, né? Um instrumental ali e começou a improvisar. Eu fiquei fascinado quando eu vi ele Uhum. improvisando. E eu era um cara que não só era do rap, eu gostava de me vestir. Eu Sei, andava com as todo o estilo e camisas, tal. tinha umas correntes, uma calça GG ali, Uhum. largona e tal. Quando eu vi esse rapaz improvisando, eu olhei primeiro pra ele e falei, cara, o cara tava com uma calça jeans tranquila ali, uma camiseta tranquila, uma boina. Tipo, não parecia que ele era da cultura hip hop. Sei, Ele não sei. tava ali apresentando essa estética, né? E aí, a primeira coisa que eu senti foi vergonha de mim mesmo. Eu falei, Uhum. nossa, cara, eu tô aqui com um monte de corrente, com a Tô camisa todo poser casual, aqui. tô aqui improvisando, e o cara tranquilão ali chegou e tá improvisando muito. Nesse período, nesse momento, eu cheguei, me aproximei dele e falei, como que você faz isso? E ele falou, isso o quê? Eu Uhum. falei, isso que você fez agora. Ele falou, rimar? Eu falei, é. Como que você faz? Ele falou, faço de improviso. Isso se chama freestyle. É a primeira vez que eu escuto Você na vida ouviu. a palavra freestyle. Uhum. E aí ele me falou, se você quiser conhecer mais sobre isso, esse é meu endereço, quero que você cole lá na minha casa. Você falou o quê? É isso que eu quero pra minha vida. E eu fui na casa desse cara, que é Porra. o Juninho, que hoje tá em São José dos Campos. O Juninho tinha um grupo de rap com o Choco, Felipe Oliveira, que era terceiro plano. O Choco é uma referência aí, né? Então, eles tinham um grupo de rap, e se chamava Terceiro Plano, né? E aí eu conheço o Juninho, né? Um grande MC, e o cara tinha uma coleção, tipo, gigantesca, assim, de CDs, de músicas que não tocavam na rádio, assim. Aham. Então, na época a gente chamava do boom bap underground, assim. Então, você tinha um rap nacional que ia tratar de outros assuntos. Então, ali eu vou conhecer Missouri Sana, Marral, Quinto Andar, Ascendência Mista, né? Tinha também o Rua de Baixo. E aí ele vai me apresentando esses grupos. E esses grupos não falava só da quebrada, só do contexto da quebrada. Então, no meio do som ali, o cara falava sobre um livro, ou falava sobre um quadrinho, ou citava um filme. E aí eu falei, caramba, que isso, assim, tipo, eu nunca tinha pensado da possibilidade de imaginar para escrever um rap. Uhum. Eu sempre pensei que era preciso vivenciar algo para escrever, era preciso ter uma vivência. Quando eu vejo os caras citando Nietzsche, Aristóteles dentro das músicas, eu falei, que isso? Eu me senti assim, mano, preciso estudar. Uhum. E aí, nesse período que eu escuto esse tipo de. Essa língua. Essa. Cara, e essa é outra parada louca que o hip hop, em várias conversas aqui, agora a câmera veio pra gente. Opa, do E nada, aí, né? Do não é nada. mágica, né? Surgiu aqui. Do nada. Ali. Mas assim, o quanto o hip hop estimula a molecada a estudar, esse sentimento de, opa, preciso estudar. Puta, olha o poder disso, Verdade, cara. Com verdade. E certeza. uma coisa que ele falou ali que assim, e aí eu me coloco no lugar, assim, como eu me senti um pouco, é isso, de ir no rolê e você não tá na estética, tá ligado? Aí você vê que a galera te olha assim, sabe? É a mesma coisa que eu nessa estética vou no rolê de rock, tá Uhum. ligado? Me senti assim também, às vezes, quando ia no rolê, tá ligado? Do rap, do hip hop, assim, porque você ia, né, tal, nunca fui de usar roupa super larga, Aham. e vestir a estética, mas sempre tive dentro, né? Não tem como. Você nasce na quebrada, você tá dentro da parada, assim. Então, várias vezes quando eu tava assim, eu percebi a mesma coisa, eu me sentia mal, às vezes, me sentia incomodado, assim, sabe? Mas tava lá e de boa, assim, e curtindo, né? Não, mas Esse rolê. interessante que o que ele trouxe ele tava na estética, Ele tava na mas estética, ele sentiu que só, era só, Aham. era só, ele Era, precisava de mais, né? tava demais, assim, eu me senti esvaziado. Esvaziado. Quando eu olhei pra E ele, que é assim. interessante pra caramba, né, mano? Porque é uma coisa que eu acho que tem que ser. Eu acho que o movimento é esse mesmo. De você olhar pra si e se sentir vazio a ponto de, porra, eu preciso de mais, Com né? Preciso certeza. aprender. E uma outra coisa, assim, eu sempre odiei a escola. Eu sempre odiei o
currículo escolar e a escola enquanto instituição. Eu nunca me vi dentro da escola. Assim, tipo, eu sempre fui eu era um aluno. Fica à vontade pra comer, Oh. se você quiser pegar um cafezinho, uma aguinha, tá? Muito obrigado. Eu era um aluno que eu ficava no fundo da sala e tumultuando, assim, causando, tal. Eu fiquei um tempo no grafite, depois eu fui pra pichação, então eu pichava o banheiro da escola, pinchava a escola toda, inclusive teve um período lá que eu precisei pintar a escola, porque eu tinha pinchado a escola toda. Enfim, eu era um jovem que tava ali, né, dentro de um contexto de vulnerabilidade social e me expressava através também de uma certa agressividade e tal. Quando eu conheço o Juninho, que ele me mostra esses sons, aí ele vai me mostrar lá Copone Flow, que são bandas da gringa, da cena underground, Mr. Leaf, Quinto Andar, o próprio Mad Lib, Jay Dilla, que sampleava jazz pra fazer hip hop. Quando ele me mostra esses sons, a primeira coisa também que vem na minha cabeça é: eu preciso estudar. Mas como que eu vou estudar se eu não gosto da escola? E uma coisa que ele me falou que foi assim, foi um murro na cara. Ele falou: cara, se você quiser escrever umas letras de rap, você tem que aprender a ler. Você tem que gostar de ler. Quando eu vou tentar escrever a primeira letra de rap, eu vou descobrindo que eu não era alfabetizado. Eu ia pra escola, mas eu não sabia escrever. E não sabia ler. A leitura muito fraca. E eu entro em desespero. Analfabeto funcional. Caramba, Eu velho. entro em desespero, porque primeira vez que eu quero fazer algo que me atrai, que mexe comigo, E se sentiu limitado. mas eu preciso começar a gostar daquilo que é apresentado dentro da escola. Mas eu odiava a escola. E aí começa um processo, assim, tipo, de dentro pra fora, assim. De eu falar, cara, eu preciso aprender a ler, preciso aprender a ler. Então eu começo a ganhar livro das pessoas. Então, se tiver um livro lá, você pode me dar. E aí entra uma coisa que eu gosto de falar muito. Até para a gente fazer o que a gente gosta, faz parte fazer um monte de coisa que não gosta. Ou aprender ou reaprender. Pois é. E aí eu começo assim, pô, você tem um livro lá pra me dar? Tem sim. E aí a galera ia levando. Desde Nelson Mandela a Allan Kardec. Então vai ler, fui lendo de tudo, fui aprendendo a ler, né? E descobrindo coisas, Coisa boa, hein? descobrindo palavras. Me pegava o dicionário para ver aquele significado, para ver o significado daquela palavra, né? E a leitura extremamente fraca, a escrita também, muito, né? Eu ainda não tinha sido, ainda não tinha recebido um laudo de TDAH e de TEA. Nessa época não se tinha, né? Claro que tinha um estudo, né? Mas não se falava tanto, né? Mas não se falava tanto como hoje. E que época foi mais ou menos Isso essa? ali por 2002. Nossa, por aí, muito. 2003. Não, nem se falava assim. E eu lembro que a gente era diagnosticado com deficiência intelectual. Uhum. Era isso, assim, deficiência intelectual. Então, o menino ele é agressivo, ele não consegue parar quieto, ele não consegue escrever, não consegue ler, mas ele, sei lá, ele consegue desenhar, que era uma coisa que eu fazia, eu conseguia desenhar, mas escrever eu não conseguia, ler eu não conseguia. Então, ele tem uma deficiência intelectual. Quando eu vou me aproximando da escrita a partir do rap, eu começo a sentir a necessidade de aprender a ler. Cara, e aí você parou. Aí eu falei, pra cara, ler, preciso ler. Aí ia pra escola, já sentava na frente, e já ia pegando Não, os livros mudou toda a didáticos. postura, assim, acho que a ponto os professores, né, eu imagino que os adultos ali se perguntam, porra, o que Tá aconteceu? diferente. E mal Não, o sabiam... que a escola, nós, os professores, não conseguimos, o que foi que conseguiu fazer isso com ele, né? O que aconteceu, Quem foi que conseguiu, né? Uma semana eu cheguei de um jeito, na outra semana, até a roupa. Olha, que loucura, meu. Até a roupa. Eu Uhum. fui com uma outra roupa. Porque eu comecei a ver que a galera que escrevia bem e cantava aquela vertente de rap que tava me levando a refletir, também não se vestia de qualquer jeito. As suas Então, influências, era né? uma roupa simples, mas era uma roupa. O cara não tinha um monte de corrente. Não tô julgando, Aham, criticando sim, que sim. se veste assim, né? Sim, mas Também pra- faz parte da cultura. Mas para suas referências eram isso, né? Eram isso. Então eu falei, caramba, velho, o cara tá muito tranquilo ali, o jeito de se vestir, até o jeito de falar, né? Então você tinha uma intelectualidade. Você acha que era um cara mais sensível assim Existia uma também? sensibilidade.
também... Uma tranquilidade, né? Aquela pessoa que ela se mostra mais imponente pelo conteúdo que ela tem, não pelo que tá por fora, Não que é o mais fácil de estética, mostrar. né? Não, porque eu preciso andar com não sei o Uhum. que, a roupa. Não, o cara, a presença forte dele se dá ali quando abre a boca, até quando fecha a boca, né? Até quando não fala, até quando, como você falou, a tranquilidade, né? Como é tranquilo. Legal Sim, isso. com certeza. Legal. E, E os e aí, professor falando, que droga que deram pro moleque. É, é. Que Não, tranquilizante e que ele deram pro falando, moleque. não, e ele falando isso, eu só lembro daquele livro que ele quem me indicou, Não. daquele lá é Rap Educação, sim, né, da Elaine, né? sim. Pô, animal, velho. Aí você falando, eu tô lembrando disso. Porque até então imagino, pelo menos na minha época, eu acho que é uma época muito parecida aí, os professores não falavam sobre isso, né? Não falava sobre hip hop na sala de aula. Ainda hoje também é difícil, né? Um ou outro você pega ali comentando alguma coisa, assim, mas imagino que os professores nem imaginavam. Hoje tem um ou outro projeto específico. É. Assim, né? Naquela. É bem diferente a dinâmica hoje. Lógico que a gente tem muito, né? O que melhorar, muita crítica e tal. Mas é muito diferente a dinâmica dentro da sala de aula do que, cara, 15, 20 anos. É Sim, muito diferente. não, é muito diferente. Tem coisas específicas ali. Mas realmente nessa época, velho, era quieto, quieto aí, cala a boca. Aí, Sim. era. Era uma educação bancária, né? É. Eu não sei, tipo, eu vejo que hoje você tem a proximidade da tecnologia na sala de aula, até, por exemplo, a Lei 10.639, por mais que tenha que ser feita uma fiscalização da lei, mas você já tem ali no currículo, por exemplo, a história da África, a história dos pretos aqui no Brasil, né? Ali fazendo a resistência no período da escravidão, tipo, na época do meu ensino médio, assim, eu lembro que ninguém falava. Quando eu escuto um rap que se chama MCs Emergentes, e o verso era: me ceda um microfone e um beat, que sou mais complexo que Aristóteles, Sócrates ou Nietzsche. Quando eu escuto esse verso, eu vou pra aula de filosofia e falo pro professor, ele tá citando Nietzsche. E eu mostrei a música pro professor Almones, o nome do professor da época. Ele ouviu e ficou maravilhado, assim. Ele Embasbacado, falou, cara, assim. que é isso, assim? Isso é maravilhoso. Quem que é esse cara? Me traz mais. Aí o professor entendeu o porquê da mudança, né? Tipo, ali era um rap extremamente filosófico. O cara citava Karl Marx nos versos, sabe? Tinha uma figura de... O cara trabalhava com as figuras de linguagem. Então, eu vou mostrar para um professor de filosofia. Esse professor de filosofia me entregou um livro, O que é a Filosofia, e escreveu: leia e se torne um mestre. E, tipo, isso também foi impactante, que eu falei, cara, eu preciso me tornar um mestre, assim, nem que seja um mestre de cerimônia. E aí eu, né, vou lendo, né, aí, em 2008, eu conheço o Choco, por exemplo, Felipe Oliveira. O Choco vai em casa, me leva um CD com um monte de música boa, assim, pra me ouvir. E o Choco também fala, ó, não escuta só rap, vai ouvir outros gêneros musicais, né? Nesse mesmo período, meu pai me dá uma coleção de vinil. Caramba. Aí vem Belchior, Elis Regina, né, Edson Gomes, né, aí tem o disco do Bob Marley, enfim, Marvin Gaye. E ele me deu e falou: escuta isso aqui que é bom. Meu pai é músico, meu pai é um baita compositor, também chegou a gravar um disquinho, um compacto nos anos 80, todo orquestrado. Da hora. Então ele me dá essa coleção e fala pra mim, vai ouvindo essas coisas. E eu começo a ouvir outros gêneros musicais. E o Choco, nesse período, também falou: ó, vai ouvindo outros sons, né? Importante você ouvir outros sons, até para pensar um pouco aí a cadência, o flow, né? Buscar outras referências musicais. E nesse mesmo período, o Choco, ele falou uma coisa para mim assim, ele falou: cara, você tem uma vivência do bairro, do território. Então você viu muita gente aí, tipo, morrer, né? Tipo, na guerra contra as drogas, né? O pano de fundo é o racismo institucional, né? Então, o jovem negro ali sendo alvo e tal, né? Sendo assassinado pelo Estado. Você viu isso acontecer, você tá ligado que como isso funciona, você tem essa vivência, e eu acho que você poderia, tipo, pegar essa vivência e transformar ela numa ação educativa e social. E aí ele me convida Caramba. para trabalhar no projeto Meninos e Meninas de Rua. Então ele fala: tem uma vaga de educador no projeto, você não quer participar da entrevista? Aí eu falo para ele: não, mas eu nem sei ler direito, pô, nem sei escrever.
nem sou alfabetizado, como que eu vou chegar? Eu não sou nem exemplo, né, mano? Não tenho nem moral pra falar alguma coisa. Ele falou, não, mano. Tipo, participa do processo seletivo, que eu acho que você tem alguma coisa aí. Aí eu vou, projeto e passo na entrevista, aí eu vou trabalhar de educador social com o Choco. Então, em 2008 eu vou lá pro projeto Meninos e Meninas de Rua, né, que é fundamental aí na construção do Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso. Lá eu conheço o Estatuto da Criança e do Adolescente, lá eu escuto falar de Frei Beto, de Paulo Freire, e aí começa esse processo de politização mesmo, assim, de ir se politizando. Lá eu vou, inclusive, acolher crianças e adolescentes que era lá do Montanhão, do bairro que eu moro. Então, uma coisa que me marcou muito foi que eu vou trabalhar de educador e encontro um amigo meu da época do rap, da época das correntes, em situação de rua. Caramba. Então, eu Olha encontro um isso. cara que ia pro baile comigo em situação de rua, inclusive fazendo uso de crack, né? Uhum. Então, isso foi muito forte pra mim, assim. Então, tipo, eu olhei e falei, nossa, cara, tipo, de fato existe uma estrutura e ela tá aí pra matar nós, assim. Então, eu preciso criar caminhos pra eu estar vivo. E aí, o projeto vai me dando esse suporte, né? Eu tava trabalhando de educador, mas estava ali também sendo atendido, né? Então, tendo referência ali, tipo, aquelas referências perto mesmo, assim. Então, você tem o Marquinhos lá, você tem a Neia. Nesse mesmo período eu conheço a Maria, a Silvia, o Léo, né? Que são educadores clássicos do projeto Meninos e Meninas de Rua, né? Aí eu vou conhecer também uma galera da cidade de Tiradentes, o Weber, que é um professor aí muito incrível, né? E aí eu vou conhecendo essa galera e aí essa galera vai me nutrindo, assim, do ponto de vista político, intelectual, artístico, e ao mesmo tempo o projeto e era esse lugar de convivência. Então eu ia pra lá, o período que eu ficava no projeto Meninos e Meninas de Rua trabalhando, eu tenho certeza que foi o período que eu não morri no Montanhão. Se eu tivesse no Montanhão, eu tava morto. Tipo, ia acontecer alguma coisa comigo, porque teve situações de eu voltar pro bairro. Então eu fui pra uma festa em Santo André chamada Festa da Cabeça Preta, organizada pela Quilombagem, um grupo de negros que se reuniam para estudar a história dos pretos no Brasil e fora do Brasil, e pretos marxistas. Eu fui para uma festa, Festa da Cabeça Preta, lá a gente assistiu um documentário que estava falando sobre o Haiti, né, ali, né, a pacificação, entre aspas, do Haiti. Eu volto pro bairro, quando eu chego no bairro, tem uma pessoa deitada, inclusive um homem negro retinto deitado, morto. Tipo, então eu cheguei no bairro e vi essa situação e fiquei pensando comigo, caramba, se eu tivesse aqui, poderia ser eu. Então, o período que eu ia trabalhar no projeto, o período que eu estava no centro, próximo das ações sociais, da cultura, eu costumo dizer que foi o período que, tipo, me tirou do bairro e se eu tivesse no bairro eu ia ser, tipo, assassinado, assim. Então, porque eu estava muito próximo desse contexto, né? Desse contexto de vulnerabilidade, né? De substância sendo vendida em varejo, né? Por varejo. E Certamente um projeto desse foi sempre estimulado e fortalecido pela Prefeitura de São Bernardo do Campo, né? Sempre. Muito, muito, né? Com prazer. Meu Deus. E ainda bem que existe até hoje. Até hoje, forte, resistente, né? E aí ainda, né? E a galera lá fortalecendo Marquinhos. demais, Marquinhos. Teimosia, viu? Né? Teimosia. Teimosia, quem não conhece ainda, pô, tem Instagram, tem tudo, né? Vale a pena conhecer. Então, você, sem romantizar o rolê, você pode dizer que o hip hop te salvou? Sim, com certeza. Ainda tá me salvando, assim. Tipo, eu vejo que a gente tá em. Se a gente não tomar cuidado, a gente vai para várias estatísticas, assim. Por exemplo, você vai pegar a população em situação de rua, você vai pegar, tipo, na sua maioria homens, homens negros, homens que passaram pelo sistema prisional, então regressos do cárcere, na sua maioria trabalhadores, oriundos da periferia, né? Se a gente for pensar também saúde mental, É isso que a eu gente tava vê uma pensando. galera, tipo, batendo a nave da nossa idade, assim, com 30 e poucos anos, até menos. E até uso abusivo de substâncias também, né? Então a gente ainda tá aí sendo alvo, né? Só que conforme a gente vai envelhecendo, amadurecendo,
a estrutura também vai ficando vai se tornando mais inteligente. Uhum. Então, mas a gente morre de inúmeras maneiras, assim. Eu vejo 1000 chances ainda de morrer. Então, eu acredito que o hip hop ainda tá me salvando, assim. Então, quando eu tô aqui, por exemplo, num podcast trocando essa ideia, isso me fortalece. Quando eu vou para um sarau, isso me fortalece. Quando eu vou também para uma terapia, que eu faço terapia, isso também me fortalece, né? Quando eu vou num lugar que está sendo lançado um livro, isso faz com que eu pense, não, eu quero viver, eu preciso viver. Então, é isso, assim, né? É o Willy, hoje um adulto, né? Que ali que teve aqui, que foi aquela criança que foi amparada, acolhida pelo hip hop, mas é o Willy hoje adulto também sendo acolhido e amparado pelo hip hop, né? Porque assim, a gente tá mais próximo ali do abismo do que do outro lado, assim. Então, Acolhido e acolhendo, né? Com certeza. Aí principalmente nessa temporada que você estava falando agora, que foi educador no projeto, né? sim. E é isso, assim, eu acho que ir trabalhar de educador vai ampliando os meus horizontes. Eu vou sentindo mais fome pelo conhecimento. Uhum. Nesse mesmo período, o Choco me convida para ir na Fundação Santo André. E lá o Choco fazia ciências sociais. E eu vou para uma aula de ciências sociais com uma professora chamada Lívia, que era professora de antropologia. E eu fico fascinado, assim, quando eu chego na aula de antropologia, vejo a professora ali ensinando a partir de uma didática, assim, que ela não usava giz, assim, sabe? Não usava Sei. slide, era só aqui. E todo mundo anotando o que ela estava falando ali. Eu fiquei fascinado. Aí eu tento entrar no curso de Ciências Sociais, 2013. Aí não consigo ficar. Aí tento de 2016, também não consigo ficar. E hoje eu já estou um ano, assim. Então, hoje eu estou fazendo Ciências Sociais. Joia. Sou estudante de Ciências Sociais. Legal. E a primeira pessoa, a primeira referência, assim, a primeira pessoa a me convidar para conhecer o curso de Ciências Sociais foi o Choco. Uhum. Então, a gente trabalhou junto, eu fui adquirindo a experiência de educador social de rua e depois eu fui percebendo que era preciso buscar também a teoria e tentar entender o mundo, as relações sociais Só para a não partir dos perder, estudos. para não perder o gancho, que ele tá citando algumas vezes o Choco aqui. Procura o episódio com o Choco, né? A gente não gravou ainda. O danadinho tá difícil de arrumar uma data, mas é o nosso próximo convidado aí. Isso é novidade até pra mim. Isso, legal, isso. legal, Que legal. a gente Porque ele é bem comentado mesmo. A gente se dos encontrou, episódios. eu tinha falado Maravilha. com ele já, e a gente se Ótimo. encontrou pessoalmente um tempinho atrás, e ele falou, ô, vamos marcar lá, Maravilha. tal, dezembro. Falei, beleza, então vamos marcar uma data em dezembro. Perfeito. É. Perfeito. Mas é isso, então procure aí. Já avisei o pessoal que tem os outros Mas- episódios Não, aí. e, meu, e assim, ó, de vários projetos aqui que a gente já gravou, esse do hip hop é especial. Tá embaçado, né? Tá embaçadíssimo, é especial, cara. Porra. Pô, eu tava falando pra ele, ouvir cada um e entender como as histórias vão se entrelaçando, Sim, cara. cara, e assim, isso eu acho que é o mais curioso, assim, porque são vários pontos de vista, né? É mais do que ponto de vista, é mais do que opinião, assim, mas é como a história ela foi traçada e trançada, né, através dos vários agentes culturais, né? Seja ele dentro do campo político mesmo, ali com essa visão mais desse lado, ou aquele que só queria fazer um rap, mas se viu na necessidade de ter que se organizar e estudar para fazer alguma coisa, né? Não, mas Então, é isso aí, a gente sentiu muito nas muito, conversas aqui. muito. Isso é muito É. hip hop, né? total, assim. Chama atenção, chama atenção. Se aproxima da molecada. Aham. Tanto é que a gente vê como que é quando a gente vai para um bairro, pra um projeto e tal, e te apresenta como educador do grafite, como um cara que faz um rap, que faz... É outra relação com a molecada do que, esse é um professor. Né? E é claro que eu não tô menosprezando de jeito Sim, nenhum não. professor, que, pelo amor de Deus, professor tem que, Mas- precisa de toda a honraria do mundo. Mas é assim, porque traz com a um molecada é uma força, porque você já tem eles junto. Sim, A traz um molecada já peso, tá uma com vivência. você, velho. E aí é você desenvolver, né? É isso mesmo, traz um peso e uma vivência, né? Porque quando você coloca isso, assim, é um grafiteiro, é um artista, tal. Isso aí já coloca quase que junto ali da molecada. Ó, beleza. A molecada falou É o quê? opa, é da onde eu venho, É. sabe? É próximo a mim, assim, né? Isso é legal, meu. E, meu mano, você, assim, enquanto
é um homem preto sensível, assim, tá? Tá fazendo aí ciências sociais, né? Eu queria ouvir de você, cara, o que que você pensa, assim, pro futuro, assim, tá? Porque, pô, parece meio banal, talvez, assim, e eu já entendi que, assim, o hip hop te salvou e continua te salvando, mas você, enquanto esse cara, nesse momento, adulto, o que que você pensa, assim, pro futuro, em termos pô, pra onde eu quero ir? Pra Sim. onde eu vou? O que que eu vou Oferece um café pra fazer? ele responder isso Não, aí. agora. Enquanto você pensa, eu já tô colocando o café. E assim, mais uma coisa, por que me deixaram com o cobra cair dessa vez? Pela primeira vez. Sobrou. Ele escolheu a Pela dele, eu escolhi a primeira minha. vez. Foi essa que deu certinho, hein? Top. Da hora. Fechou. Pô, ótima pergunta. Eu quero ser professor do EJA, mano. Eu quero trabalhar no EJA. Quero poder contribuir para a educação de jovens adultos. Quero falar para o nosso povo que o conhecimento é importante. Quero poder sensibilizar nosso povo com relação à escola, né? E aí quero trazer todas essas coisas que eu aprendi. A poesia, o disco de vinil, para dentro da sala de aula, a história, né? A sociologia, os movimentos sociais, né? A história dos movimentos sociais, poder falar que São Bernardo foi importante, né? Quando a gente está falando ali de 64 até 85, né? Período de ditadura militar aqui no Brasil, né? Então, São Bernardo foi fundamental com as suas greves no ABC, deu uma resposta, assim, né? Mexeu com as estruturas ali do autoritarismo, né? E essa história é muito pouco contada. Então, para a gente contar essa história, a gente precisa estudar, a gente precisa de uma disposição, né? Para conhecer esses capítulos, e eu quero poder compartilhar isso, assim, né? E compartilhar com os mais vulnerabilizados, né? Você quer apresentar essas armas que você aprendeu a manusear tão bem, né? Sim, e assim, o que eu procuro fazer é socializar, assim. Então, tudo que eu leio, tudo que eu aprendo, eu socializo, né? Em 2006, eu participei de uma oficina de ritmo e poesia, de rap, no Cajuve, que hoje é da Juve, né? Mas na época era o Cajuve. Uhum. E o educador da época era o Necaf Edas, que inclusive uma pessoa importantíssima para trazer aqui. Necaf, um cara da posse raúça, um homem negro. E é a primeira vez que eu vejo um homem negro conversando assim, ó. De cabeça erguida, né? Eu vi muitos homens negros de cabeça baixa, né? Tipo, e o Necaf não, o Necaf aqui. E conversando com a gente, olhando no olho. O Necaf foi fundamental na minha formação enquanto MC. Então, ele que me ensinou como cantar dentro de um compasso, como escrever uma rima de inúmeras maneiras, como você criar uma boa métrica, né? Como você pensar a realidade, mas utilizar a sua imaginação. O Necaf foi a pessoa que me deu possibilidade de entrar no estúdio e gravar. Então, eu gravo em 2006. Eu gravei uma demo com um grupo chamado Poesia Interna Brasileira. A gente gravou uma demo chamada Investimento Eficaz, Conhecimento. O Necaf falava sobre o quinto elemento do hip hop, que é o conhecimento. Uhum. Claro que tem vários debates, É, a galera já, fala já, que não. já tivemos aqui um Isso, e a pouquinho gente, de conversa. e a gente quer saber sua opinião também. O Diego sempre lá. Eu sempre indo pra polêmica. Tem uma galera que fala que não é o Diego, conhecimento. você quer causar mesmo? Você tem que começar a Sempre, confrontar os caras. sempre, Quando sempre. der uma opinião, você fala que a sua é outra. Aí quando der a outra, você fala que é uma. Fica O confrontando. embaçado é que Você que gosta dos cortezinhos? eu vou ser falso, né? É. Vai ser só pelo corte. É, Só pelo, mas a gente o não mundo vai. das aparências É, da internet é isso aí mesmo. Como a passa gente não necessidade. faz isso pelo like, então. Falando nisso, deixa o seu like. Isso aí, vai lá. Então, e o Necaf, ele vai falar sobre o conhecimento. Eu recebo essas informações do Necaf muito num lugar onde eu já estava passando, assim, trilhando, que é a busca da informação pelo livro, pela educação, assim. Então, eu comecei a pensar, pô, se eu quero ser um MC que tem uma potência, eu preciso ser inteligente. Então, eu não posso ser um MC anti-intelectualidade, anti o movimento social. Não, eu preciso ser um MC que lê,
que converse com as pessoas, não um MC que vai julgar, criticar mais nosso povo. Isso aí a gente deixa pra sociedade, né? Eu tenho que ser um MC que vai entender como que funciona esse mundo. Então o Necaf traz o conhecimento a partir desse lugar, assim, da gente poder se humanizar. Não enquanto só um elemento, né? O quinto elemento da cultura hip hop, mas enquanto uma ferramenta ali. É. Então, pô, para fazer uma boa música, para fazer um rap, então busque outras referências também. Não é que o rap é ruim, não é isso. Não é que as outras músicas são melhores do que o rap, mas você pode se enriquecer. Se você até for fazer um canto coral, uma aula de canto coral, isso pode também ser uma ferramenta. Mano, só observar os caras, pô, sabotagem. Pois Os é, caras grandes lá atrás se ligando nisso. pois O é. negócio é o rap, mas vamos pegar uns negocinhos aqui que tem coisa boa pra caramba pra, né, pra influenciar e tá, e pra juntar também, pra enriquecer, né? Com A cultura certeza. não é isso, né? Com certeza. E, tipo, o Necaf foi esse cara, assim, que possibilitou de eu entrar no estúdio, gravar. Eu gravei, inclusive, com o finado DJ Undoc, que Deus o tenha. O Undoc era aqui do Ruge, É. do bairro Hollywood ali. O Undoc... Gravei na casa do Undoc. O Undoc colocava um microfone dentro do banheiro. E colocava uma meia, assim. Porque a acústica era horrível. E aí tentava criar caminhos pra gente gravar um som. O Undoc... Primeira vez que eu vejo uma pessoa sampleando, né? Pegar uma amostra ali de uma música, cortar aquela célula, jogar aquela célula dentro de um programa ou dentro de uma bateria e fazer aquele som ser reproduzido em segundos, assim. É a primeira vez que eu vejo um cara sampleando. Eu fiquei, nossa, achei aquilo lindo, maravilhoso. Eu falei, nossa, cara, que é isso? É a primeira vez que eu vejo um cara mixando um som, masterizando. E fiquei também com essa vontade de Aham, aprender a produzir, sim, é. de aprender a samplear. Uhum. Eu fico próximo dessa galera, Necaf, DJ Indoc. A gente monta um grupo. Esse grupo é o Poesia Interna Brasileira. Então, Aruaki, ADN e eu e DJ Indoc. A gente grava a demo Investimento Eficaz. 2010 a gente vai para um processo de gravar um álbum cheio, um disco. E aí a gente fica, tipo, quase de 2010 ali até 2014, 2015, tentando gravar um disco. E a gente grava esse disco que se chama Batucada Continua. E continua mesmo, né? Porque a vida continua e a luta continua. E a gente gravou esse disco, 10 faixas, e com beats maravilhosos, com uma boa mixagem, uma boa masterização. Tinha um sonho de prensar um vinil desse disco, só que aí a gente não conseguiu um edital, uma verba para prensar um vinil, mas tinha esse sonho também de prensar o vinil. Depois, infelizmente, o DJ Indoc veio a falecer. Isso dá uma mexida, assim, na nossa estrutura emocional. Pô. E aí a gente também vai repensando também, né, a nossa atuação dentro do hip hop e como também a gente precisa prestar atenção nas pessoas que estão perto da gente e na saúde mental dessa nossa galera. Às vezes a pessoa tá falando que tá bem. Não, eu tô bem, eu tá com um sorriso ali, mas às vezes a pessoa não tá bem. E às vezes fala que tá bem só por hábito. Cara, e hoje em dia, às vezes é ruim falar hoje em dia, né? Parece aqueles... Mas assim, com o ritmo, né? A gente cada vez mais num ritmo muito específico de vida, né? Em relação à tecnologia, à internet, ao trabalho, à necessidade de sobreviver e tal. Realmente é uma realidade hoje. Você tá em grupos de amigos e tal, e cada um tá olhando muito para a própria vida, velho. Às vezes tem alguém desesperado só para falar, velho, porque ouvir é um poder, cara. Sabe? Às vezes apenas ouvir alguém, deixar a pessoa poder falar. Pode salvar a gente só deixando ela falar, ouvindo ela. E nessa, cara, todo mundo parece que quer falar, mas ninguém tá disposto a ouvir, né? Todo mundo preocupado com a própria vida, com os próprios objetivos. Todo mundo aqui, mas pensando lá na frente, pensando no dinheiro. Não tô nem falando a questão de ser ambicioso, mas é pela necessidade também, né? Com certeza. É difícil mesmo. É interessante, né? Esses dias eu ouvi não sei quem foi, não lembro. Você conversava com uma pessoa assim, e aí eu comentei, pô, eu não tenho muita paciência às vezes, a pessoa manda áudios longos tal, e eu vou acelerar assim, porque eu quero ouvir rápido e não tenho paciência. E aí eu comentei, putz, às vezes a pessoa que fala lento, eu sou uma pessoa que falo lento, falo mais pausado e tal. Então, talvez eu não, e assim, talvez eu não goste nem de me ouvir assim em áudios.
E aí a pessoa falou assim, meu, não, pô, eu gosto de dar tempo ao tempo, eu gosto de ouvir, assim. Eu gosto de ouvir a pessoa, como ela fala, como ela é. Independente se é 3 minutos, nem que eu não responda na hora. Mas eu quero ouvir a pessoa. Porque não é só Como- escutar, é ouvir, cara. Cara, e Você aquilo. absorve alguém acelerado, o que alguém tá falando. Aham. Você tá falando de uma coisa legal mesmo, que é o áudio. Mas a galera tá vendo, mano, esquete de humor de 3 minutos, tá vendo Não, acelerado, pô, velho. esses dias, e agora parece que tem opção, né, na Netflix ou algum dos streamings de assistir acelerado Ah, também. não, fizeram isso. Bizarríssimo, Cara, que né? loucura, velho. É, não, pô, não sei, não, é um dos streams, mas eu sei que aqui é até rede social, agora você consegue já ver tudo acelerado, assim. Nossa. Isso eu acho muito bizarro, tá? Mas isso me bateu, cara, me tocou, porque é isso. Pô, será que assim a minha vida é tão acelerada mesmo, a ponto de eu não conseguir parar e perceber, pô, sabe? É isso, porque é a impressão digital de cada um, né? A voz, então, isso é só um exemplo, né? Uhum. Porque a gente não consegue ouvir de fato o outro, né? É. Eu falo por mim mesmo, quantas vezes, pô, a pessoa vai me perguntar, e aí, tudo bem? Eu falei, tudo ótimo. E, pô, será que eu tô realmente bem ou é o costume? E mais do que isso, eu olhando pra dentro de mim, assim, é muito o lance de, pô, não querer atrapalhar o outro, entendeu? É, E sim. entender Só que tá também. levando uma demanda, né? Isso, acho que tá levando uma demanda. E mais do que isso, a gente vive num mundo onde se você apresenta problemas, as pessoas se afastam, entendeu? Sim. Entende? Então, E também tem uma questão da masculinidade, assim, de como a total. gente é socializado numa sociedade neoliberal, de ritmo fabril. É uma questão de pensando assim, né? Sim, Homens heterossexual, sim. cisgênero, né? Se a gente for pensar como a gente é socializado, cara, tipo, a gente é socializado pra não apresentar nenhum tipo de fraqueza, Sentimento, fragilidade. fragilidade. Quando você fala assim, pô, não tô me sentindo bem, as pessoas olham pra você como se você fosse fraco. Como se você fosse fraco. E não, assim, e aí quando você fala que você não tá se sentindo bem, pô, tô me sentindo mal, não tô disposto, não sou uma pessoa feliz, Não, não tô me né? sentindo realizado. Falar sobre isso é muito importante. O ruim é quando a gente guarda isso. Então a gente tem vários dos nossos infartando aí, porque não consegue falar, velho. Às vezes o cara vai pra terapia do bar. Tipo, às vezes o bar é o único Não, lugar que o mas cara consegue soltar alguma coisa. Aí por que que a toma. galera exagera aí no álcool? É isso mesmo, E, cara. É isso tipo, a mesmo. gente precisa, assim, tipo, pensar a nossa saúde mental, sobretudo de trabalhadores, porque é muita, tipo assim, é muita tiração, assim, a gente vive numa sociedade, tipo, capitalista, uma estrutura, tipo, desgraçada, onde a gente é explorado o tempo todo e a gente não consegue sentar um pouco, assim, e falar do que a gente, tipo, o sistema não quer que a gente fale sobre aquilo que a gente tá sentindo, a gente fica alienado dos nossos sentimentos. E aí eu acho muito importante, eu sei que terapia ainda é um lugar elitizado, é caro fazer terapia, né? Se você participar ali de sessões de terapia com um psicólogo, um psicanalista, mas é muito importante a gente pensar esse cuidado voltado para a saúde mental. E como o Denis falou, né, a escutativa, assim, na terapia a gente aprende a falar, É. né, ou se ouvir Se falando, ouvir, cara, perceber as nossas você contradições. chega a tanta conclusão quando você consegue se ouvir, você perceber que você passou uma vida inteira sem se ouvir. Claro que para alguns mais, para alguns menos, tem gente que tem mais facilidade, tem gente que tem mais dificuldade, mas isso é uma coisa muito do mundo masculino também, Sim, e não é nem porque a gente quer, a gente é ensinado mesmo, a ensinado. engole o choro, vira homem, Isso. sabe? O homem não chora, né? A gente tava comentando, né? No último domingo teve a manifestação aí pelas mulheres vivas e tal. Mas assim, tem questões do mundo masculino que a gente tem que ser honesto e reconhecer também. A gente se vai ver as brincadeiras no mundo masculino, cara, né? As meninas mó sensível, uma se cuidando, uma ouvindo a outra, se abraçando, não sei o quê. E a gente mano, é porrada, não é? É porrada e engole o choro e não fica reclamando, sabe? E às vezes a menina desabafa com a mãe, o menino não, o menino. Sim. E o pai, aqui, ó, é tudo. É. Isso pesa, né? Porra. Isso dá uma pesada, isso é importante, né? Aí você vai ver índice de suicídio, né? Mundo masculino, quem vai morar na rua, né? Sim. O mundo Questão do masculino é alcoolismo, né? importante, isso, do alcoolismo, né? Então,
Precisamos de homens mais sensíveis, mas que reconhecem essa sensibilidade, que não acha que isso vai deixar de ser homem Não por causa deixa, disso, que né? não acha que isso é uma fraqueza, né? Isso, exato. É curioso, né, que assim, hoje em dia a gente fala de ser sensível, né? A gente também, pô, eu sou um homem sensível, né? Brinca, não, a gente fala sempre, né? E é interessante, assim, porque é uma parada de se analisar, de engolir É. e perceber, pô, não, eu sou essa pessoa. Aí quando você olha pra trás, então esse final de semana, conheci uma galera, assim, e tinha uns caras pretos e a gente compartilhando várias coisas, assim, de forma muito natural, assim. E aí você percebe, né, que você passa por N coisas desde infância e adolescência, porque você sempre foi essa pessoa sensível, entendeu? Que prestava atenção, pô, na flor, sacou? Que prestava atenção na frase, que prestava atenção em N coisas, assim, mas dentro e aí que entra também um ponto negativo, né? Da cultura hip hop, que tem mudado bastante, que é o quê? Que é essa parte, cara, que eu sempre vi, assim, ó, tipo, pô, na quebrada, assim, os caras, sabe, principalmente dos caras que ia pro show, que curtia muito, era sempre aqueles caras trancadaço, assim, ó. Não, e a cobrança de Cara, postura, né? Eu e ia falar cobrança de isso, postura. linkar com o hip hop, que os mais velhos falam, não, Isso. é isso aqui, ó, é isso, cara, fechado, não sei o quê. É E você isso, é tinha homem, que pô. ser. E quantas vezes, pô, a gente na adolescência, começo da vida adulta, sabe? Tipo, eu mesmo, eu demorei de aceitar o meu sorriso, que assim, a pessoa sempre, pô, seu sorriso é bonito. Mas eu não, assim, eu achava feio e eu sempre achava que tinha que ser, sabe, trancado aqui, ó. Porque é essa referência que eu sempre vi como bonito, como beleza, entendeu? Até uma defesa também, né? Não, falar sobre isso já Sim. um tempo atrás já era, né, motivo de... Uhum, é. Ó, agora vai ver, eu, Diego, andando na rua aí, cada um de um lado aqui com o celular tirando foto das flores. É. Até as meninas passam, para de fresco, nem tá tão bonito assim. É isso. Não, e o mais engraçado, não, é casal. É casal. Sim. Tem isso também, porque já não pode encarar Isso. dois héteros tirando, né? É. Como é que você falou agora há pouco? Embasbacado? Embasbacado. Embasbacado com as flores, com o jardim da Isso, cidade. é. Pô, mas o bagulho é bonito demais, E velho. é curioso, né? Mano. Porque a gente associa sensibilidade com o feminino. Logo, são homens gays, e nada contra isso, Sim. né? Mas tem essa associação. Por isso também o homem hétero, tipo, se tranca pra isso. Não, eu sou sensível, eu jamais. Não, eu Sim. sou, Até mesmo, Sou durão. sou durão. cortar, Verdade. até mesmo pra sobreviver. Aham. Você sobreviver num ambiente que é hostil, tipo, você tem que estar ali também, tá. armado, Mostrando né? que é Tem que saber trocar soco. Tipo, É. saber como chegar, ter uma Uhum. linguagem, se você expressa, né, a sensibilidade, né, a dor, isso vai ser cobrado em várias instâncias. Por exemplo, eu tive uma vivência de acolher mulheres trans num contexto de prostituição. Eu trabalhei na região da Sé, Luz, Glicério. Ali na Sé, a gente tem uma questão fortíssima com o álcool, né? Uhum. Então, você tem uma população em situação de rua ali, que faz o consumo de álcool. Já na região da Luz, era onde você tinha a Cracolândia, que hoje ela dispersou, né? Você vai ter diferentes cenas de uso no centro de São Paulo. Dispersou a partir de uma ação radical de violência na autoria aí de Ricardo Nunes, né? E tantos outros aí, né? Eu trabalhei acolhendo mulheres trans. E acolher mulheres trans, cara, é tipo foi uma coisa que mexeu muito comigo, assim. Então, mulheres trans numa condição de prostituição, então até mulheres trans que convivem com HIV. Uhum. Então, de eu estar ali próximo de uma mulher trans, e eu repensando a minha masculinidade mesmo, de olhar pra mim e falar, cara, tipo, de que forma que eu posso contribuir para a vida dessa pessoa, né? Teve uma situação que eu acolhi uma mulher trans que ela tava toda machucada porque ela sofreu uma violência transfóbica ali, né? Foi agredida por ser uma mulher trans, assim. Então, tipo, o Brasil é o país que mais mata mulher trans, né? Então, isso me fez pensar, assim, como que é minhas relações, como que eu trato os meus amigos, as minhas amigas. Eu fiquei, tipo, um bom tempo trabalhando, acolhendo as mulheres trans. Uma hora.
e indo assim, né, nos espaços, marcando consulta, porque é muito difícil uma mulher trans chegar até num serviço público e ser bem acolhida, assim. Sim. Uma violência que uma mulher trans sofre ela tem um nome social, mas se ela chega ali com um documento, ela não é respeitada a partir do nome social, né? Uhum. Então, sei lá, tipo, eu sou a Thalita. E aí no meu documento tá lá o Willy, eles vão falar que eu sou o Willy, assim. Uhum. Isso é um desrespeito. Sim. Sim. Sabe? Isso aí é você não olhar pra mulher trans a partir ali de uma concepção dos direitos humanos. Uhum. E eu vi isso muito, assim, muito frequente. Então, essas violências que essas mulheres sofrem na rua, eu tive a oportunidade de trabalhar num lugar, um centro de convivência, que a coordenadora era uma mulher trans, por exemplo. Uma mulher trans negra que veio das ruas. Então, essa experiência de conviver mesmo com as mulheres trans, de conviver com homens trans, né? Até uma vez, conversando com um homem trans, ele falou, cara, eu sou um homem trans, eu não quero ser um homem hétero. Uhum. Aham. Minha sensibilidade é outra. Uhum. Tipo, não quero ser como você é, assim. Eu sou um homem trans, eu penso as coisas de uma outra maneira, assim. Eu quero me colocar no mundo de uma outra forma. Eu sou um homem trans que menstrua. Sabe? Então, caramba, você... E não quer negar isso. Tipo, não quero negar isso, assim, Uhum. Uhum. sabe? Então, isso também me fez pensar, assim, né? Como eu sou socializado, como eu fui socializado, né? Num ambiente hostil, truculento, né? Onde o nego se cumprimenta dando soco. E aí, cuzão? Não, onde o cara pega e fala que te elogia pra falar que você é bonito, caralho, você tá gay, mano, hoje. E na verdade é o elogio do cara pra você, entendeu? Pois é. É. Tipo, sabe? Essa vivência foi muito importante, assim. E pra pensar mesmo, assim, saúde mental, pensar sobre a masculinidade, pensar as relações mesmo, assim, tipo, né? A minha relação com a minha parceira, com a minha companheira, né? Até onde eu tô com a minha escuta também ativa, Uhum. pra conseguir também acolher ela, Uhum. né? Dentro dali dos conflitos também, O né? universo dela, né? Sabe? Então, isso mexeu muito, assim. Eu trabalhei num espaço que se chamava Centro de Convivência de Lei. E lá eu trabalhava enquanto redutor de danos. O que seria a redução de danos? É você pensar um cuidado voltado para a saúde, olhando para uma pessoa que faz uso de substância. Então, Que aceita que ela não vai deixar de usar de hoje para amanhã. exatamente. Uhum. Então, você respeitando, Uhum. por exemplo, a escolha do indivíduo. E aí tem vários contextos. Desde o cara que faz uso de substância numa festa, sei lá, numa rave, a desde o cara que faz o uso de substância numa calçada. Então, eu abordava essas pessoas, então acolhia essas pessoas em situação de rua, na sua maioria homens, né? Uhum. E aí acompanhava essas pessoas tipo, em CAPS, né? Ligava para conseguir uma pernoite no albergue, né? Convivia e escutava essas pessoas, ofertava a minha escuta, né? Teve um período que eu desenvolvi oficinas voltadas à poesia também, né? Então a oficina Com era qual instituição esse trabalho? Centro de Convivência de Lei, que é desde 98, assim. É um espaço que acolhe pessoas que fazem uso de substâncias. Mas é um programa do governo do estado? ONG. Certo. E aí, assim, é uma referência, assim, na redução de danos no Brasil, né? Uhum. Quando a gente fala sobre redução de danos, o Edlei é essa vitrine. Eu tive a oportunidade de trabalhar lá. E aprendi muito, assim, né? Sobre redução de danos, saúde, acolher pessoas em situação de rua, acolher mulheres trans. Isso foi uma experiência, né? Eu falei que vim do projeto, Meninas e Meninas de Rua. O que eu aprendi no projeto me serviu para que eu fosse trabalhar depois no Edlei, né? Porque é vivência real, né, cara? É vida real, é vida na rua. É um pouquinho diferente desse universo que se cria nas internets, né? Onde tudo tem um plano muito certo, tem 10 maneiras de fazer não sei o quê, que basta você querer, basta você decidir e tudo mais, né? Isso é vida real, né? Vida real. Aham. Tomar um cafezinho aí. Ó, tá nascendo Porra, tá nascendo um ilizinho ali. Tá- Eu vi que ele me olhou, olhei. É legal fazer né? Aí marca bem o episódio. Fazer um. Ô, cara, você fez o do Éder, ficou mó Do legal, e aí Éder, você não mostrou pra ele nada, cara. Foi aqui, mano, eu tava na maior bad ali, eu fiz só pra
Primeiro que no dia eu tava com sono. Esse foi um episódio muito legal, mas curiosamente eu estava com sono nesse dia. Não sei Já por deixa bem quê. explicado aí, porque se o Éder perceber o seu sono, fica chato, Ah, né? não é. Tem professor dando aula e vê o menino dormindo, pô. Às vezes o Eu menino tava tá com sono, porque então tá... assim, foi. Geralmente eu desenho mesmo nos episódios, né? No do hip hop não tem sido um hábito, porque as conversas estão tão legais, assim, cara, eu fico muito entretido, assim. Mas acho que é uma coisa bacana, então às vezes Mas o do Éder, assim, eu fiz mesmo pra, Já tava meio... sabe, fazendo ali e tal, e ficou legal, e eu não quis mostrar, porque tava da hora, terminou, ele teve que sair rapidão ficou legal, também, ficou legal. que eu vou aqui, ó. Aí, ó. Eu nem mostrei pra Vai, ninguém, né? mostra na Aqui, câmera ó, lá. agora. Olha E só. aproveita e assistam É. aí, ó. Que bacana. É que eu vi Cadê? Da sapéuzão, nada Matrix. muito, né? Mas olha lá, ó. Dá pra ver aí, seu Legal, Borges? pô. Tá. Fechou. E aí tô fazendo, hoje eu vou mostrar. Hoje eu vou mostrar do William aqui. Maravilha. Fechou. Nos encontramos na Marcha da Consciência Negra, né? Sim. Na cidade. Pô, mas eu não sei se da linha do tempo que você estava traçando, da sua história, né? Eu acho que tem mais caminho para seguir ainda. Mas, de repente, a gente analisar o hip hop na cidade mais atual, como tá chegando na molecada, esse fenômeno que é a Batalha da Matrix, né, que a gente cita como algo mais recente, claro que já tem uns anos, mas é algo mais recente nesse contexto todo aí, né? No começo falei para ele, todas as pessoas que a gente já recebeu aqui que representam em vários momentos do movimento na cidade, né? Sim. Sim. Cara, eu vi a Batalha da Matrix nascer. Desculpa, é que eu acho que eu não te falei sobre horário. A gente tem 1h30 como padrão aqui em todos os episódios, tá? Então a gente já passou de Sim. 1 hora. Conversinha boa que eu falo pra todo mundo, passa rapidinho, cara. É Mas isso. vai lá. Sim. Assim, eu vi a Batalha da Matrix nascer, mas eu vi de longe. Certo. Eu não estive ali ativo, né? Atuando junto com esses jovens. Até porque é uma outra geração ali, né? Uhum. Uma outra geração. Eu não sei exatamente se foi 2013. A gente tem junho de 2013, né? As manifestações, né? E no mundo todo, né? Primavera Árabe. A gente vai ter vários Isso, movimentos isso. acontecendo no mundo todo e a gente tem aqui, né? Tipo, movimento Passe Livre. Nesse período eu tava nas manifestações também, né? E não era por 20 centavos, né? Uhum. E eu tava nas manifestações, aqui no ABC. Também não tava com camiseta amarela, não, né? Não tava Embora a gente tava do ladinho deles, mas não era, né? sem camiseta amarela. E aqui no ABC teve uma organização, assim, né? Tipo, política, social, né? Então, quando a gente ia para as marchas, a gente ia sabendo como ir, né? Então, né? Tomando cuidado, cuidando um do outro, né? Se preocupando ali com o enfrentamento, sobretudo com a polícia, conversando também, né? Conseguindo dialogar. Nesse período aí, eu posso estar me confundindo com as datas, mas eu acredito que a Matrix ali, Não, mas foi isso mesmo. os organizadores da Matrix vêm em 2013 ali. Então você vê que você tem outros jovens, né? Outros atores ali Ô, Diego, a gente foi na... surgindo, né? Você já continuou. A gente foi na comemoração de 10 anos da batalha, né? Em 2023. Uhum. Ali na pista, não foi? Uhum, isso. Lembra que a gente tava lá? Lembro. Faz pouquinho tempo, mas é isso. Foi em 2023. Aham. Então, assim, e aí eu vi um pouco, eu vi de longe, né? A batalha surgindo, né? Atores mais novos, Sim, né? sim. Uhum. E Mais novos ainda, né? mais novos ainda, e atuando, né? Até a partir de uma outra perspectiva, assim, né? Ocupando a cidade, né? Tipo, pensando aí o direito à cidade, né? Ocupando de fato, assim. Eu tenho, tipo, um baita respeito, assim, por todos os organizadores ali. Tipo, os caras é referência com relação à resistência, né? Tudo que eles passaram aí do ponto de vista de opressão sistêmica, né? Uhum. Eles estão lá até hoje. Eu não sou um MC de batalha, embora saber fazer um freestyle e outro, assim, mas eu não sou um MC de batalha. Eu acompanhei algumas batalhas que surgiram aqui no Brasil. Então você tem a Liga dos MCs, tem a Batalha do Real, né? Que é a Batalha do Rio. Você tem o duelo dos duelo de MCs em Minas Gerais, né? Então a gente vai ter algumas batalhas. Eu fui vendo um pouco dessas batalhas, mas eu não estive assim batalhando, né?
Uma batalha que me chama muita atenção, que talvez eu participaria, seria a Batalha do Conhecimento. Que eu acho interessante a Batalha do Conhecimento, ali que você vai apresentando alguns objetos e aí tem alguns desafios para você construir uma rima, né? Então, assim, a Batalha da Matrix eu tenho um baita respeito, um salve para todo mundo que cola lá, todos os irmãos e as irmãs. Eu acho muito louco a organização deles, o jeito que eles estão pensando também, pensar o hip hop a partir desse lugar empreendedor, né? Uhum. Então, eu sou de um período que muitos também foram ficando pelo caminho, assim, Uhum, porque não dava pra ser artista. uhum, Não tinha como ser artista, assim. Tipo, eu mesmo, assim, eu rimo, mas teve um período que eu precisei trabalhar com outras coisas. Eu entendi que a cultura hip hop, ela precisaria ser pensada do ponto de vista político e educacional. E aí eu fui trabalhar de educador, mas eu não fui viver da minha arte, assim. Tipo, viver de vendas de CD, uhum. viver de shows, né? Eu fui vendo que eu poderia trabalhar com hip hop de uma outra maneira, Outras alternativas, a né? partir desse lugar formativo. Uhum. Mas eu sei que hoje tem vários caras que vivem aí da cultura, tem seus coletivos, Os tem MC mesmo. tem suas empresas e vive de shows, né? Uhum. E compra casa pra mãe. E eu acho muito legal isso também. Isso também é hip hop. Uhum. Isso é muito massa você saber que um menino do gueto, da periferia ali, através da arte dele, ele conseguiu comprar uma casa pra mãe dele, conseguiu comprar o próprio carro. Eu respeito Uhum. esse movimento. Mas eu, particularmente, Willy, vim de um outro lugar, assim. Então, eu venho de uma fase da cultura hip hop onde era cobrada a postura e era cobrado também a leitura. Então, pô, Mano, você falando isso, assim, me faz pensar uma coisa, né? Na verdade, tem algumas perguntas, assim. Você se sente bem com o caminho que você levou, que você tomou? Você se sente bem em paz com ele? E você se sente bem também quando você fala isso, né? Quando você olha para esses, né, que entenderam o hip hop de uma forma mais empreendedora, mais como negócio, para você é tranquilo ou você tem alguma crítica sobre isso? pra mim é tranquilo. É, Faísca, doido pra. Não, não, não é nem por, não é, porque é, putz, eu senti um pouquinho na sua fala, não que, né, mas eu queria saber mesmo, sim, porque são os pontos, esses são os pontos, né? sim, Esses são os pontos, assim como, porra, outros artistas olham pra nós e, tipo, a gente grava aqui também falando sobre criatividade, sobre arte, a gente traz artistas de artes visuais, né, e tal. Assim como outros olham pra gente, e a gente sempre fala sobre isso, sobre empreendedorismo, sobre a postura do artista, que a arte, pô, não dá pra viver de inspiração e tal, sim, né? E aí a gente leva isso pro hip hop, porque faz muito sentido também, né? sim. Então a gente recebe crítica também a partir da postura e do que a gente fala, Uhum, sabe? sim. O MC é um operário da cultura. Paguem os artistas, assim. Sim. Tipo, contrate os artistas. Uhum. É um trabalho, sabe? A gente costuma pensar que o que é produzido intelectualmente não é trabalho. Uhum. Pensar não é trabalho. É. Trabalho é você carregar algo, né? Sei lá, você produzir uma peça dentro de uma fábrica. Uhum. E produzir um verso também é trabalho. Pintar um quadro também é trabalho. Aliás, Mas cada vez mais trabalho é isso, né? sim, e Com o dá avanço da trabalho. tecnologia e tudo mais, cada vez mais o trabalho é esse trabalho abstrato de conhecimento, de habilidades e tal. Sim, e é isso, assim, a gente tem uma divisão social do trabalho, né? E aí pensar, né, que a intelectualidade, que a produção de um quadro, que a produção de uma música também é trabalho, é um exercício, né? Poder pensar isso e reconhecer isso e poder falar que isso é um trabalho é também uma escolha, Uhum. né? A gente tá sujeito aí a tomar várias pedradas, assim, né? De falar, pô, eu trabalho com a música, eu trabalho com a arte. Para mim é algo tranquilo. O caminho que eu segui, eu conheci a cultura hip hop não por esse lugar só do ganho. Uhum. E eu acho que o ganho maior que eu tive foi eu estar aqui e ter conhecido tantas pessoas maravilhosas, ter tido esse contato com a literatura, né? Ter buscado também adentrar a universidade. Isso Uhum. pra mim é o meu ganho, assim. Tipo, o hip hop não me deve nada, mano. Uhum.
Tipo, sou grato à cultura hip hop, assim. Gratidão à cultura hip hop, todos os MCs que me influenciaram, assim. Tipo, eu não vou aqui fazer a fala, tipo, eu tô aqui na batalha e tal. Tipo, batalha no sentido assim, tipo, uma batalha sofrida. Sei, E sei. tipo assim, o rap tem muita coisa ainda a me. É. Não, tipo assim. Sem O vitimização, rap já né? me deu, Aham. assim, cara. O rap já me deu, tipo, só de estar aqui é uma vitória, assim. E foi possível através do rap. Claro que, assim, se pinga uma moeda e outra, também fortalece, mas não é sobre isso. Uhum. Sobre pingar uma moeda, né? A gente é trabalhador, mano. A gente é classe trabalhadora. Eu acho que o que precisa acontecer dentro da cultura é a gente ter uma consciência de classe. Às vezes eu sinto que não tem uma consciência de classe. Às vezes o artista não consegue pensar que ele é um trabalhador. Uhum. Então você é um trabalhador, mano. Você, tipo, você trabalha, seu trabalho é esse. Então, tipo assim, você vai estar na greve, você tem que estar na greve, mano. Você tem que reivindicar seus direitos. Então, às vezes, você tem um plano de cultura na cidade, e aí precisa ter um coletivo lá, pessoas que tá produzindo arte. Às vezes a galera não quer ir, e aí também tem suas escolhas, mas é importante os artistas estarem lá, se posicionando, discutindo a cultura da cidade. Mas para ter esse tipo de engajamento, esse tipo de ativismo, é preciso pensar também a consciência de classe, assim, mano. Tipo, mano, eu sou trabalhador. Isso é um desafio de novas gerações que vem com esse pensamento que, não, eu não sou CLT porque CLT é uma coisa inferior. Eu vou ganhar a vida aparecendo com o que eu sei fazer, com minha habilidade. Tem um pouco a ver, assim. Eu acho que tem a ver com a dinâmica neoliberal, velho. Essa política neoliberal. Uhum. Que, tipo, que ela fala pra você assim, tipo, você consegue. Vai lá que você consegue. É, se Seja força que dá se certo. esforce, seja senhor de você mesmo. Você vai conseguir. É uma política neoliberal, tipo. E aí, assim, essa política neoliberal, ela não quer só a nossa força de trabalho, ela também quer sequestrar a nossa subjetividade. Então, ela sequestra a nossa subjetividade, né? O trabalho, ele não finaliza, não termina na fábrica, mano. Uhum. Não termina lá quando você sai do seu trampo. O trabalho ele permanece quando você pega o busão, a exploração permanece quando você pega o busão lotado, quando você chega na sua casa, você não consegue jantar porque você começa a falar do seu trampo ali e Você não tal. consegue Não dormir consegue dormir porque tá porque acelerado. o seu pensamento tá ali voltado para a empresa. Então, ó, o sequestro da subjetividade. Ó como que a exploração, do ponto de vista aí emocional, ela vai nos minando, assim, né? Então, acho que é preciso pensar, né, uma arte, uma cultura, mas da onde que vem? Quem que produz? Quantos somos? Né? Porque senão a gente fica só numa disputa de edital, assim. Eu vejo que Uhum. o Estado é incrível, né? Como o xadrez, assim. Então os artistas vão disputando os editais. E não é ruim você conseguir um edital, não é isso. Mas é pensar também essa dinâmica, assim, como que isso nos separa, assim, tipo, então eu tenho que disputar com o Denis aqui um edital, né? Senão vira a lógica de sempre da competição. E aí, tipo, a gente não consegue se ver enquanto uma classe, assim. Sim. Tipo, a gente é uma classe de artistas trabalhadores, assim, né? E, e é isso, e é produção humana, né? É produção humana, não tem nada de especial nisso, assim, no sentido, né, de você olhar e falar, eu sou melhor do que os demais. Não, é produção humana, a gente produz, é a humanidade que está produzindo, e é para a humanidade, né, é deixar isso mais acessível, é levar isso para os espaços onde as pessoas estão ali, tipo, carecendo, né, famintas de informação, de conhecimento, de sensibilidade, sabe? É a gente conseguir fazer pontes, né, e eu acho que é isso, assim. Acho que a gente poder construir momentos de se humanizar. Eu acho que a arte é um caminho, a cultura é um caminho, é um dos caminhos, Até provar para a sociedade a importância disso, né? Através de uma conversa como essa mesmo, né? com Qual o certeza. impacto real na sociedade, na vida das pessoas disso, quando a gente fala de arte, quando a gente fala de movimento e tal, né? Que o Certeza. nosso papo aqui não é abstrato, não é falar bonito e tal. É impacto real, é o que a gente fez aqui, conversou sobre isso, né? O Sim, impacto na sua vida, e você impactou outras pessoas, né? Outras pessoas te impactaram, e assim foi, né? sim. Borges, como é que estamos de tempo aí? 1h20. Hora e 20. Cara, se você não tiver mais uma perguntinha aí, a gente já vai se encaminhando para uma finalização, né? O que eu falo para todo mundo é imaginar
que tem gente ouvindo nós, assistindo, às vezes tem a ver com pessoas que já se interessam pelo assunto ou não, que já te conhecem ou não, que são da região ou não. E o que você acha importante de falar, aproveitar esse momento, falar algo que a gente não te deu oportunidade de falar e falar uma coisa importante aí para Queria finalizar. recitar um poema. Opa, Opa, boa. boa. Quer fazer alguma pergunta antes? Ou... Eu tinha, mas ele foi falando assim, foi esclarecendo. Já foi, e a tá. outra eu esqueci. Então, Beleza. a gente vai. Poema é bom. Opa, pode. Uma boa parte da bagunça do aconchego é reflexo do pensamento em desassossego. Respire fundo, nego. Mergulhe no silêncio. Vai entender o sentido do desapego. O mundo quer trocar soco, mas aquele que reage na mesma altura, a essa altura é considerado louco. Pare um pouco e pense: é você ou o outro que verbaliza do fundo do coração oco? Comece a se perceber nas profundezas da escuridão. Abre os olhos e escreva uma canção enraizada na lama. Deixe suas pegadas no parque, mas sem pisar na grama. Grave a guia, descarregue e faça festa, sabendo que poesia é operação sem anestesia, e não só aquilo que resta da mágoa, do corre, da água que escorre no ralo da pia. Maravilha, maravilha. Muito bem. Curtiu, Borges? Opa, legal. Muito bom. Pena que tem que acabar. E aí, Diego, vai mostrar aí a última versão do desenho pra nós? Putz, eu vou, meu. Eu queria. Eu vou. Não, lança mais uma pergunta aí. Fala mais 5 minutos aí pra eu, É, pra eu pra você. terminar aqui. É. O Diego sempre Por no seu favor, tempo. sempre aqui. Não, beleza, cara. Assim, só agradecer aí sua boa vontade desde o início, né? E bom papo sempre é muito curto, né? A gente sempre fala, quem sabe em outro projeto. Aí, inclusive, o Diego, vai ficar muita gente fora, cara, sabe? Eu tenho uma lista com nomes lá e a proposta era 10 nomes. Então você imagina, é muito pouco diante de tanta gente que contribuiu e contribui com o movimento aí, com a história, né? Na cidade. Então, não sei se um dia vai ter um projeto 2 aí, mas vai faltar uma galera aí. Sim. Tá joia? Agradeço sua parceria do Diego mais uma vez. Agradeço o Borges também no apoio técnico, né? O pessoal não tá vendo aí, mas Tamo junto. essa voz aí. Diego, Foi. é agora ou nunca. É já, é agora. E agradeço especialmente a você aí que nos acompanhou mais uma vez, lembrando sempre que tem outros episódios, pessoal. É muito importante vocês acompanharem e fortalece, né? Deixa a curtida aí, deixa o comentário. A gente, nenhum episódio é ao vivo, né? A gente tá gravando sempre, o pessoal tá assistindo daqui a alguns meses, mas você deixando o seu comentário, a gente interage, mostra pro convidado, responde aí. E obrigado. E esse é o desenho do Diego. Eu... Sem vergonha, sem vergonha, sem vergonha. Olha lá, ó. Você fez rapidinho. Aí, caramba. Muito bem. Que legal. Fechou, Só fechou. curte aqui. Fechou? Maravilha. Então, até a próxima. Valeu. Valeu, gente.